Uma concessionária de energia elétrica de certo estado brasileiro possui dois planos de cobrança para consumo residencial. O plano 1 consiste em uma taxa mensal fixa de R$ 24,00, que permite o consumo de até 60 kWh e, a partir desse valor, cada kWh extra consumido custa 90 centavos de real. O plano 2 consiste em uma taxa mensal fixa de R$ 40,00, que permite o consumo de até 80 kWh e, a partir desse valor, cada kWh extra consumido custa R$ 1,10. Item 1. Esboce, no sistema de coordenadas abaixo, os gráficos das funções que representam o custo para o consumidor em função do consumo de energia elétrica no plano 1 e no plano 2. Marcamos então aqui inicialmente o valor V1, que é o valor do plano 1, valor pago em função do número NK, número de kWh, que representará o consumo de energia elétrica. Esse valor V1 ele será igual a 24 se NK menor ou igual a 60. Note então, R$ 24,00 é o valor da taxa até o consumo de 60 kWh, indicado aqui. Exatamente igual a esse valor ainda é 24. A partir desse valor de consumo passa a ser 24 mais 0,9, que multiplica NK menos 60. Note, 90 centavos de real por cada quilowatt extra. Note, 90 centavos de real por cada quilowatt-hora extra. Então, se temos 61 kWh, teremos aqui 0,9, que multiplica 61 menos 60 dá 1, 0,9. E o valor V1 de NK será R$ 24,00 mais 90 centavos, portanto, R$ 24,90, quando ocorrer de NK o consumo de kWh ser maior do que 60. Essa mesma ideia será aplicada aqui no valor V2, só que para outros valores. Note que V2 tem um custo de R$ 40,00 para consumo até 80 kWh. A partir desse valor, cada kWh extra consumido custa R$ 1,10. Então, a construção dessa função V2 de NK segue a mesma linha de pensamento da V1 de NK. Um valor fixo até um certo limite de consumo. No caso aqui, do valor 2, o limite de consumo é de 80 kWh. E a partir daí, 40, que é o valor dessa taxa, mais R$ 1,10 por cada kWh a mais a partir dos 80. Por isso, estamos comentando aqui a partir dos 80 e eles são subtraídos, porque, por exemplo, se tivermos 81 kWh de consumo, teremos 81 menos 80, só que agora o valor é 1,1, 1,1 vezes 1, R$ 1,10, teremos um valor V2 de R$ 41,10. Muito bem. Apresentadas as funções para os valores V1 e V2, temos agora V1 de 120 será igual, então, a R$ 24,00, mas, como 120 é um valor acima de 60, teremos que usar essa função. Então, 0,9 vezes NK menos 60. Como o NK vale 120, 120 menos 60, 60, 0,9 vezes 60. 0,9 vezes 60 é a mesma coisa que 9 vezes 6, 54. 54 com 24, 78. R$ 78,00, então, é o valor a ser pago nessa função 1, V1, de 120. Podemos agora fazer o mesmo para V2, também 120, e usar os valores indicados aqui. 40 mais 1,1 vezes NK, NK 120, 120 menos 80, 40. 40 vezes 1,1 é a mesma coisa que 4 vezes 11, 44 mais 40, 84. Temos então R$ 84,00 para o valor V2. Podemos então agora construir o gráfico dessas duas funções. Fazemos o gráfico aqui em azul para V1. V1 então será 78, note, 78. Um pouquinho abaixo de 80 aqui. Para um consumo de 120 kWh
E quando o consumo estiver entre 0 e 60, que é o limite dado aqui, o valor a ser pago será de R$ 24. Então, R$ 24 até o consumo de 60. A partir daí, temos que considerar esta função, e não mais essa função constante. E aí, o valor de 120 já foi calculado por nós, deu 78, indicado aqui um pouco abaixo de 80. Fazendo esse mesmo raciocínio agora para V2, nós temos que ela é constante entre 0 e 80, um valor constante igual a 40, note, a função aqui, o valor no eixo y, é igual a 40 até um consumo de 80. A partir daí, o crescimento da função é regulado por essa função de primeiro grau. Então, nós temos V1 e V2 representadas graficamente, que é o esboço solicitado aqui no item 1. Encerrado o item 1. O item 2 pede que a gente determine a faixa de consumo em que o plano 2 é mais vantajoso para o consumidor. Repetimos, então, as funções V1 de NK e V2 de NK e fazemos agora a consideração para NK entre 60 e 80. É justamente aqui que se dá o encontro dessas duas funções, uma vez que estamos procurando a faixa de consumo em que o plano 2 é mais vantajoso para o consumidor, então o plano 2 tem que estar, esse em vermelho, tem que estar abaixo do valor do plano 1, que está em azul. E observamos pelo gráfico que é justamente nessa região aqui, cujos valores ainda não conhecemos aqui em X, no eixo X, né, que é o eixo do consumo. Mas podemos pegar este ponto aqui de encontro e notar que ele se dá quando V2 vale 40. V1 também valerá 40, uma vez que é o ponto de encontro dos gráficos dessas funções. Podemos então pegar nesse intervalo entre 60 e 80, o intervalo entre 60 e 80 é um intervalo em que essa função V1 já é aqui uma função do primeiro grau, deixando de ser a função constante, mas V2 ainda é uma função constante valendo 40. Como elas têm que ser iguais nesse ponto, igualamos então aqui o valor V1, que depende ainda de NK, ao valor V2, que vale 40, exatamente aqui nesse ponto, como podemos ver no gráfico. Resolvendo então, para NK, temos que NK igual a 700 sobre 9. Já sabemos então que nesse ponto, NK vale 700 sobre 9. Temos o primeiro limite do intervalo solicitado no item 2. Agora, podemos ver que V2 começa a ser vantajoso nesse ponto, exatamente aqui, porque é exatamente a partir daqui que V2, o gráfico em vermelho, fica abaixo do gráfico em azul, sendo, portanto, um valor menor, sendo, portanto, mais vantajoso no sentido que o enunciado indica. Vamos agora avaliar no intervalo a partir de 80 kWh. Então, nós temos NK maior do que 80 kWh. Nesse intervalo, as duas funções já não são mais constantes. Inclusive, V2 deixa de ser 40 e passa a ser 40 mais 1,1 vezes NK menos 80. Fazendo, então, V1 igual a V2, vamos resolver essa equação agora para NK. Feito isso, tiramos que NK é igual a 90. Podemos, então, observar que nesse segundo ponto de encontro das funções, que é justamente até esse limite que o gráfico vermelho está abaixo do gráfico azul, a partir daqui ele volta a ficar acima, como estava aqui na fase inicial, e, portanto, o plano vermelho, que no caso é o valor V2 aqui, o plano 2 deixa de ser mais vantajoso que o plano 1, o plano em azul. Marcamos, então, aqui em 90, esse é o intervalo, então, de 700 sobre 9 até 90 kWh, que é onde V2 deixa de ser vantajoso. Encerrado o item 2, encerrada a questão.